Amados, a paz do Senhor mais uma vez. Quem está feliz com Jesus? Louvar a Deus pela participação dos jovens, ao Ismael, ao Mateus, ao Grupo Ágape, ao Mensagem, enfim, por todos aqueles que fazem um culto ao Senhor. Lucas capítulo 12, versículos 49 a 53. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 12, versículos 49 a 53. Todos acharam? Vim lançar fogo na terra. E que mais quero, se já está aceso? Importa, porém, que seja batizado com um certo batismo, como me angustio até que venha a cumprir-se. Cuidai vós, que vim trazer paz à terra. Não vos digo, mas antes dissensão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho e o filho contra o pai. A mãe contra a filha e a filha contra a mãe. Essa parte é interessante agora. A sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Cadê as noras e sogra? Diga amém por isso. Não, pelo amor de Deus. Falaram porque isso é verdade, né? Meus amados, o culto a Deus, sempre é dividido em 2 partes, sempre. Aquilo que nós chamamos a mecânica cultica, a forma cultica. E o que é a forma cultica? A forma cultica é os crentes virem à igreja, orarem ao Senhor, cantarmos louvores da harpa cristã, ou outros louvores com o departamento, com a banda. Depois é feito os pedidos intercessórios, aonde as pessoas têm a oportunidade de trazerem as suas petições, no sentido de que Deus possa respondê-las com a sua misericórdia. Bem como também os agradecimentos. Os agradecimentos, parece-me que caem em desuso nesta última hora. Os crentes eram mais agradecidos do que hoje, muito mais. Às vezes Deus abençoa, passa-se num concurso, consegue comprar um carro, uma casa. E não nos esqueçamos que isto é benefício de Deus. Mas nós tratamos muitas vezes essas coisas como coisa trivial. Aconteceu porque tinha que acontecer. E nos esquecemos que existe a bondade de Deus em nossas vidas. É o culto, a forma cultica. Na forma cultica tem os testemunhos, uma palavra, uma mensagem, uma oração final e a bênção apostólica.
Mas no culto também tem a essência do culto. E o que é a essência do culto? A essência está direcionada e harmonizada com a disposição do crente de vir ao culto para louvar a Deus. Eu não estou por estar, eu estou com um propósito. Eu vim para adorar aquele que merece toda a honra e toda a glória. Isso é a essência do culto. E quando o crente vem com a disposição de louvar a Deus, os céus se abrem, Deus desce, opera, fala, cura, liberta, salva, batiza, todas as coisas. A essência do culto. E quando nós estamos no culto, nós observamos o desenrolar do culto. O que se canta, o que se prega, o que se lê, o que se avisa e o que se pede. Estamos ligados no culto. Por isso que nós não podemos ser distraídos por qualquer coisa. Quem vem ao culto, vem cultuar. Eu já falei muitas vezes aqui que quando Lucas registra o seu evangelho, no capítulo 9, versículos 54, Lucas vai dizer que o semblante daquele que vai a Jerusalém é um semblante que está transmudado para adorar a Deus. Quando você vem para o culto, você não vem na disposição que vai para um shopping, que vai para uma pizzaria, que vai para um restaurante. Quando você vem ao culto, você está antenado com os céus. Eu vou louvar a Deus, eu vou agradecer a Deus, eu vou ouvir uma palavra, eu quero uma resposta, eu quero que Deus se manifeste, eu quero sentir a presença de Deus. Então, a essência do culto são estas coisas. Quando Lucas fala no capítulo 12, ele fala de questões essenciais que nós devemos observar, principalmente nesta última hora. Jesus alerta prioritariamente sobre o fermento dos fariseus. Jesus disse: cuidado com o fermento dos fariseus, porque cria uma roupagem que não existe. O fariseu é aquele que gosta de glamour. O fariseu é aquele que gosta de ser visto. O fariseu é aquele que gosta de ser ovacionado. E Jesus disse: olha, a ética do reino de Deus não é aparecer, é deixar que Cristo apareça. Glórias a Jesus. É aquilo que João disse. João tem pessoas batizando. Esse nome de quem? De Jesus. Aí João diz: importa que ele cresça e eu diminua. Glórias a Jesus. O que Jesus fala mais? Jesus vai falar da avareza que consome, que destrói. A avareza exacerbada da vida. De querer ter, de querer possuir, ter, possuir, ter, possuir, ter, possuir. Agregar coisas que às vezes nós não administramos, essas coisas todas. Tanta coisa para nada. E pastor, e eu não posso obter coisas? Pode e deve. Compre, negocie, pague, obtenha. E eu gosto sempre de frisar. Esta frase é muito importante, do Milor Fernandes. É importante que eu tenha. Agora, o que eu tenho não pode me ter. Não pode. Eu não sou dominado pelas coisas que tenho. O meu domínio está no Senhor Jesus. É Ele que rege, é Ele que manda, é Ele que pode, é Ele que determina, é Ele que administra tudo que nós temos. Fôlego de vida. Fechou o oxigênio, tombou, ficou tudo aí. E eu já falei aqui do grande empresário dos Estados Unidos, John Rockefeller. Um homem que na sua época foi, o nome milionário começou a vir evidência com ele. Ele tinha muita coisa. Tinha avião, carro, casas de campo, tinha casas de praia, tinha tudo. Dinheiro, status, honra, prestígio. E ele morreu como qualquer homem morre. Fatalidade. Os clérigos na Idade Média cunharam um termo chamado memento mori. Lembre-se que você é finito, que você é mortal, que você se acaba, que você não é para sempre. Fica ligado nisso. Eu não vou existir sempre, nem eu, nem você. E não adianta.
fazer peripécias. Você pode querer o que vá para um esteticista, vá para uma academia, você vai envelhecer e depois você vai morrer, consumido pelo tempo. Aí perguntam ao homem que administra todo o seu dinheiro, o seu contador, quanto John Rockefeller deixou? Ele disse, deixou tudo, acabou, não leva nada. Aí um homem do meio da multidão vai questionar mais uma vez a Cristo. Senhor, diga ao meu irmão que reparta comigo a sua herdade. Jesus disse, eu não vim aqui para dividir nada de ninguém, não. Eu vim aqui para outra coisa. Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Jesus falou da solicitude da vida, de uma preocupação louca. Durmo hoje e amanhã, como é que fica? Inflação no mundo todo, guerra, discórdia, burburinhos daquilo que pode dar certo e não pode. E o que acontece? Jesus disse, vocês estão enganados. O nosso Deus, o meu Pai que está no céu, é um Deus que está além do tempo, está além das coisas, da possibilidade, do problema, da circunstância. Ele cuida de todos vocês. Não tenham uma preocupação exacerbada com a vida. Tocou nessas duas coisas importantes. Jesus agora vai tocar na vigilância que nós devemos ter. Jesus disse, um certo homem, dono de uma herdade muito grande, um fazendeiro rico, saiu para as bodas. Mas ele foi, mas ele volta. E ele, quando chegar de volta, ele quer ver se os seus trabalhadores estão acordados e alerta. E ele vai bater na porta. Se ele estiver acordado, ele vai entrar com ele na primeira, segunda ou terceira vigília da noite. E o seu Senhor, não é os trabalhadores, o Senhor, o dono de todas as coisas, ele vai cingir os seus vestidos, vai colocar a mesa, vai colocar o banquete e vai dizer, podem comer, porque vocês estão vigilantes e atentos. Aleluia. E eu ouvi atentamente nesta noite dos jovens que estão nas universidades. Lá em Lucas capítulo 2, versículo 14, quando Jesus nasce, os anjos cantam e diz que agora haveria paz na terra e boa vontade para com os homens. Paz. Aí Lucas registra agora que Jesus veio trazer dissensão sobre a terra. E que dissensão é essa? 1965, pastor Billy Graham escreve, primeira edição do seu livro Mundo em Chamas. E ele começou a fazer uma degradação da sociedade. Havia corrupção na área jurídica, havia corrupção na área política, havia corrupção na área econômica. E ele começou a dizer que o mundo está em efervescência, está sem direção e cambaleia para o inferno. A mulher dele pega o livro e disse, isso aqui é um inferno. Ele diz, o mundo está voltado para o inferno. E ela disse, qual é a solução? Ele disse, a única solução que o mundo tem de reverter o caminho para o inferno é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Em todos os lugares, irmãos, neste mundo está corrompido, está corrupto pela queda da moralidade humana. Aonde você vá, tudo, os jornais, os telejornais, as notícias, as revistas, todas elas atestam todo dia corrupção. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Paulo escreve a sua segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 4. E Paulo diz que o Deus deste presente era, deste século, cegou o entendimento, a visão espiritual dos homens que vivem no mundo, para que não enxerguem a glória do Evangelho de Cristo. Quem está na universidade também está no meio que o mundo vive. Agora, se a luz chegar lá, se a luz chegar no trabalho, se a luz chegar na escola, se a luz chegar na rua, se a luz chegar no trabalho, aí o Evangelho de Cristo aparece e o nome do Senhor é glorificado.
Jesus disse: eu vim lançar fogo na terra. E que mais quero se já está aceso? O mundo, irmãos, perdeu o senso crítico da moralidade. Perderam. O que antes era escândalo, hoje não é mais escândalo. Por exemplo, a questão do aborto. Na minha época, e olhe que eu sou de 60, uma mulher quando abortava era um escândalo. Escândalo, literalmente, falando de uma linguagem técnica, é uma lingueta de um alçapão que pega um passarinho, coloca-se um engodo, quando o passarinho pousa na lingueta, o alçapão fecha e prende ele. E o que é escândalo? Escândalo é aquilo que coloca uma situação trancafiada. Mas numa linguagem usual, o que é escândalo? Escândalo é aquilo que causa admiração. O povo se espanta. Oh, meu Deus! Quando aquele serial killer nos Estados Unidos ou em outros países entra na escola e mata 10, 12 crianças, você fica admirado. Que coisa terrível. Crianças inocentes de 5, 10, 12 anos jovens são mortos a queima-roupa por alguém que consultou algo, colocou algo na cabeça. Satanás trabalha e ele vai lá e mata. E os pais ficam em polvorosa. Escândalo causa admiração, causa choque. As pessoas ficam em pânico. Meu Deus, o que acontece? Logo a gente pergunta: se fosse meu filho que estivesse ali? Ora, se aquilo fosse no Brasil, na escola do seu filho, se fosse alguém que invadisse a sua casa e fizesse uma tragédia dessa, você fica em choque. Escândalo. E escândalo causa indignação. Você logo disse: um homem desse tem que ser preso. Um homem desse tem que ser trancado, que não possa sair nunca mais. Tem que haver justiça. Mas hoje as pessoas defendem aborto, defendem tantas coisas, que parece que não é mais escândalo mais. As coisas ficam fúteis. Eu passei, vim um outdoor, e veio um homem para Alagoas para falar da proteção e defesa dos animais. As pessoas não podem mais pegar um animal, não pode cortar mais uma árvore, senão vai ser presa. Mas pode tirar um feto em formação de um ventre de uma mulher, do útero. E as coisas ficam... A vida perde o sentido. Jesus disse: olha, eu vim para botar fogo nesta terra. Eu vim purificá-la. Eu vim transformá-la. O nosso Jesus é poderoso. A despeito de tanta coisa, Ele rege. A palavra dEle tem poder. Por isso que nós estamos aqui nesta igreja, louvando o seu nome, porque a nossa visão de mundo é uma visão diferente das pessoas que estão lá fora. Jesus disse: eu vim lançar fogo na terra. Eu vim queimar o mal na raiz. Eu vim acabar com o câncer do pecado. Eu vim abrir os olhos dos homens que cambaleiam para o inferno. Eu vim colocar ordem na casa. Jesus vai dizer: mas para que isso aconteça, importa, porém, que seja batizado com um batismo, com um certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se. Lucas, no capítulo 24, quando ele fala que Jesus saiu do cenáculo para ir para o Monte das Oliveiras. Lá onde ele estava em Jerusalém, para o Monte das Oliveiras, 2.000 côvados de distância, 1.000 metros praticamente. Jesus sai, a Bíblia diz que ele louva, ele vai para ser pego no monte, mas ele sabe que a vitória do mundo está na sua morte. Ele é o cordeiro do sacrifício. Ele é o sacrifício pelas nossas vidas. Daquele dia por diante, aquilo que foi proclamado desde o Gênesis está se cumprindo na vida dele. Ele vai altivo para a cruz, porque ele sabe que o seu sangue tem poder para perdoar pecados. Glórias a Jesus. Ele entra em angústia no Calvário.
E Lucas vai colocar, porque Lucas é médico, e tecnicamente ele usa o termo hematidose, que é a sudorese de sangue. Uma pessoa, quando chega numa situação difícil e de desespero psicológico e físico, começa a colocar sangue pelos poros. Jesus passa por isso, e Lucas diz que era tanto sangue que descia como grandes gotas de sangue até um chão. Aí Deus manda um anjo do céu para confortá-lo naquele momento. Jesus é entregue, Jesus vai para o Calvário, é crucificado, desce à mansão dos mortos, mas ao terceiro dia ele ressuscita, ascende ao céu e diz: eu vou voltar para concluir a minha obra. Glórias a Jesus. Aí Jesus diz: daqui por diante, daqui para frente, as coisas vão se desenrolar da seguinte maneira: estarão 5 numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Uma briga desigual. Geralmente quem ganha, quem é maior em número. E por incrível que pareça, esta briga começa dentro dos lares. Você é crente, mas você é luz. Quando você chega na família, que as pessoas não comungam com a sua moralidade, a sua luz incomoda, ofusca, transforma, gera burburinho. Por que você é diferente? Por que você não compactua com o que a gente compactua? Por que você mudou a atitude? Por que você mudou a moralidade? Por quê? Porque o Evangelho chegou em nossa vida e agora nós somos luz deste mundo e sal desta terra. Se tem podridão, chegou um crente e as coisas mudam e o nome do eterno Deus é glorificado. Glórias a Jesus. A lição de hoje foi a verdadeira identidade cristã. Crente não precisa andar com a carteirinha mostrando para todo: eu sou crente, não. A sua luz, o seu sal, aonde você chega, as pessoas dizem: chegou alguém diferente. Glórias a Jesus. A sua roupa, a sua voz, o seu sentimento, a sua atitude, o seu olhar, o seu gesto tem que ser de pessoas que têm sal e que têm luz na vida. Glória, glória, aleluia. Então começa em casa. Quando alguém se converte numa casa, as pessoas logo dizem: aí não vai curtir mais com a gente o que curtia antes. Irmãos, depois que se conhece a Cristo, não tem mais sede por coisas desta vida. Porque a Bíblia diz: quem está em Cristo, nova criatura. As coisas velhas passaram, fez um pacote, amarrou, atou, jogou fora e agora tudo é novo na presença do Senhor. Uma casa dividida. Então eu não preciso sair com uma faixa na cabeça dizendo que sou cristão. Não preciso. Eu não preciso andar com a placa dizendo sou cristão. Não. As pessoas têm que enxergar em mim o que eu sou. Somente no seu chegar nos cantos, as pessoas têm que saber que você
é diferente. Eu estava num restaurante um dia, sentei, estava eu, outro irmão, pedimos o cardápio, ele trouxe, aí ele veio com um papelzinho. Por gentileza, meus queridos, ore pela minha família. Nós não dissemos nada. A gente pediu, foi o cardápio, ele trouxe outro cardápio de pedido. E a gente olhou para ele e disse, você é crente? Ele disse, não. Mas vocês são. Eu percebi. Eu sei que quando o crente pede a Deus, Deus responde. Eu estou com um problema em casa. Ore pela minha família. Os meus filhos estão numa situação caótica, mas eu sei que vocês servem um Deus grande. As lágrimas desceram. Eu olhei para o irmão, me alegrei. Por quê? Porque nós somos a luz deste mundo. Glória a Jesus. Aí Jesus agora vai mexer no cerne da questão. Vai mexer na célula da sociedade. Antigamente nos colégios, quando nós estudávamos moral e cívica, dentre as coisas que aprendíamos, era de honrar a família. E havia uma frase de Rui Barbosa célebre: a família é a célula máter da sociedade. A família é uma instituição divina. A união entre o homem e a mulher, quem cria é Deus. Não é fruto de lucubração humana. Não é fruto da lei. Não é. Não é fruto de teóricos. Foi o próprio Deus que criou a família. Ele não só cria, mas abençoa. Deus colocou a mão na família. Deus colocou as asas dele sobre a família. O que Deus quer? Deus quer harmonia nas famílias. Que o pai ame seus filhos, que seus filhos amem seus pais. Que o esposo ame e honre a esposa. Que a esposa ame e honre ao seu esposo. Que o filho, quando cresça, ele possa enxergar nos seus pais pessoas que foram lastro para a sua vida. E ela tem que ser útil e agradecida a ele. A Jesus disse, o pai estará contra o filho. Coisa terrível, irmãos. Como é que um pai está contra o filho e o filho está contra o pai? Uma guerra espiritual, psicológica e física. Eu não consigo entender nem aceito. Eu abri minha boca para amaldiçoar os meus filhos, para detratar os meus filhos, para querer mal contra os meus filhos. O mal de muitos problemas da igreja começa em casa, na família. Quando você amar mais os seus filhos, quando você amar mais os seus cônjuges se amarem-se, vocês vão ver que a essência do culto será diferente. Por quê? Porque o culto começa na sua casa, no respeito, na consideração, no carinho, na disposição que você prometeu diante de Deus e da igreja, honrar o teu esposo, a tua esposa. Você prometeu e disse, seja na doença, seja na alegria, eu vou estar do teu lado, eu vou estar com você. Nós estamos juntos. Jesus vai dizer, o mundo caótico fez a família caótica.
Os valores são invertidos. Os valores são trocados. Aí o pai está contra o filho e o filho contra o pai. A mãe está contra a filha e a filha está contra a mãe. Que coisa terrível, lastimável, coisa incompreensível. A mãe e o pai são responsáveis pela formação dos seus filhos. Os pais e as mães passarão, os filhos virão. E os filhos precisam harmonizar-se com seus pais. Deus já tem falado há muito tempo neste púlpito. Ame a tua família, os teus filhos, os teus netos. Dê tudo o que você pode pela sua família. É bênção de Deus. Tua família é teu tesouro. Quando chegar em casa hoje, se você nunca mais dê um abraço e um beijo na tua esposa, faça isso. Abrace teu filho, beije ele, bota teu neto no teu colo, agradeça a Deus e diga a Deus, obrigado pela minha família. O que tiver de mal aqui, seja repreendido em nome de Jesus Cristo. Fogo e juízo na terra. Mas não se preocupe. Ele é o supremo juiz. Ele é o advogado por excelência. Ele é um médico capaz. Só Ele tem a chave de abrir o teu coração e conversar com você tete a tete. Dizer para você, olho nos olhos, eu te amo, eu te comprei, eu quero ter uma comunhão com você diferenciada. Você é crente, você é salvo. Você não pode mais se misturar com coisa deste mundo caótico. A nossa visão é outra. A nossa perspectiva é outra. Nosso foco é outro. Nós vamos morar em outro lugar. Nós aguardamos novos céus e nova terra, onde habite justiça, paz e tranquilidade. Que nesta noite, o Deus que fala, o Deus que é presente, Ele possa entrar hoje na sua casa e você ver grandes milagres no teu matrimônio, na tua saúde, na tua casa, na tua família. Fique de pé, louvando o nome do Senhor Jesus.